Glória a Deus, que alegria, mais uma vez, estarmos aqui, para adorar o Senhor. Queria fazer mais uma oração com vocês, para que o Senhor venha continuar aqui, para que o Senhor venha encher ainda mais essa casa da presença dEle. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por me trazer aqui essa noite, Pai. Deus, eu não sei qual é o mistério que o Senhor tem para entregar para a tua igreja, Pai. Mas eu só queria te dizer, Senhor, que eu estou à tua disposição, Pai. Que eu estou aqui, Senhor, como mordoma fiel, Pai, para fazer, Senhor, a tua vontade nessa noite, Pai. Eu só te peço, Senhor, fica aqui nesse altar comigo. Fica aqui nesta igreja, fica aqui nessa casa, Pai. Porque o Senhor sabe, Pai, que de mim eu não tenho nada, Senhor, para oferecer. De mim, Senhor, eu não tenho nada para entregar. Então eu só te peço, Pai, me ajuda a ficar sensível à tua voz nessa noite. Me ajuda, Senhor, a ficar sensível àquilo que o Senhor quer dizer para a tua igreja. Pai, eu não quero ficar presa, Senhor, àquilo que eu li, àquilo que eu estudei. Mas a tua vontade é o teu Santo Espírito, Pai. É o teu Santo Espírito que eu quero me render, Pai. Senhor, eu não estou aqui, Pai, para uma performance, para uma palavra bonita, Pai. Eu só estou aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, Pai. Pai, que o Senhor nessa noite venha encher os nossos corações do Senhor e da tua presença. Espírito Santo, ministra sobre a sua igreja, não só sobre eles, mas sobre mim também. Vem ministrar em mim, Espírito Santo. Vem ministrar em mim, Espírito Santo, nessa noite. Fica conosco. Nós estamos aqui, Senhor, por livre e espontânea vontade. Estamos aqui, Pai, porque amamos o Senhor, porque precisamos, porque queremos o Senhor, porque o Senhor é o nosso grande amor, porque o Senhor é o amado da nossa alma, e nós precisamos viver as promessas que o Senhor liberou para nós. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o seu assento nessa noite. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos em Gênesis, capítulo 41, no verso 38. A palavra do Senhor diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Faraó disse aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? E eu pensei muito, pedi muita confirmação para o Senhor, porque no domingo, quando eu fui orar, eu falei: Senhor, fala comigo, vai mostrando uma palavra, vai ministrando ao meu coração. E aí no domingo, quando o pastor foi pregar, o pastor pregou em Gênesis 35, pastor? E aí quando o pastor falou Gênesis 30, eu falei: ai não, o pastor vai pregar a palavra que Deus tocou no meu coração. E aí eu já fiquei aflita, porque foi no domingo de manhã. E eu falei: e agora, o que eu vou fazer na quarta-feira? E continuei orando. E aí o pastor ministrou a palavra sobre Jacó e foi uma bênção. E aí chegou na segunda, nós tivemos o trabalho com as mulheres. E aí o Senhor estava tratando conosco, com as mulheres, sobre os planos, que Deus tem nas nossas vidas. E o Senhor falou aqui na segunda-feira sobre o plano que Deus tinha especial na vida de Davi, na vida de Gideão e na vida de José. E o Senhor, enquanto eu estava orando durante a semana, no domingo, o Senhor falou: eu quero te ensinar algo sobre José. Eu tenho algo para falar com você através da história de José. E aí chegou na segunda, o Senhor já começou a ministrar sobre José. Eu falei: Senhor, será que é essa mesma palavra, Mas eu comecei a orar e o Senhor assentou no meu coração. E eu creio que essa é a vontade dele para essa noite. Quando nós lemos aqui a história de José, que começa lá no capítulo 37, nós vemos que José
era ainda um moço, um adolescente, um jovem. Tinha ali em torno de 17 anos, né? E eu fiquei vendo como José era novo. E demorou algum tempo para que as promessas na vida de José se concretizassem. Demorou um tempo para que o plano que Deus tinha sobre a vida de José realmente viesse a acontecer. E eu fiquei pensando e falei, olha, é assim que Deus trabalha, né? Do momento em que Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, do momento em que Deus libera algo a nosso respeito, do momento em que Deus trabalha em nosso coração e gera um sonho em nosso coração, do momento em que Deus às vezes libera uma promessa, uma palavra sobre a sua vida, até que essa promessa aconteça, até que esse plano venha acontecer, há um processo na nossa vida. Há um processo na nossa vida em que nós vemos o Senhor nos moldar, o Senhor nos lapidar, o Senhor trabalhar em nós. Então o Senhor começou a falar comigo sobre a distância que há do momento em que Ele coloca algo no nosso coração, em que Ele coloca um sonho no nosso coração, em que Ele coloca um projeto no nosso coração, em que Ele libera uma promessa para mim e para a sua vida, até o momento em que essa promessa realmente acontece. E nós muitas vezes não estamos preparados para viver esse processo. Nós não estamos preparados para aceitar esse processo. Nós muitas vezes não estamos preparados para suportar as dores que esse processo muitas vezes traz para nós recebermos a promessa. E aqui José, tendo ele 17 anos, cuidava, né, de ovelhas. E a palavra faz questão de destacar que José era o mais amado. Ele não era só amado pelo seu pai, ele era o mais amado pelo seu pai. E isso despertava uma raiva, um rancor dos seus irmãos, de modo que ele não conseguia, os irmãos não conseguiam nem falar com ele, com amor, com carinho, de tanto rancor que eles possuíam. E a palavra fala que o Senhor revelou sonhos para José. O Senhor deu sonhos a José. E a palavra fala que a partir desses sonhos, os seus irmãos tiveram ainda mais inveja. E ali eu comecei a pensar, o Senhor começou a falar ao meu coração, os irmãos eles não tinham inveja exatamente do que José tinha, porque a palavra fala que o pai de José fazia túnicas, fazia as roupas, vestes para ele, linda, colorida. Não era disso que os irmãos tinham inveja. Os irmãos tinham inveja de quem José era. Os irmãos tinham inveja do quanto José era amado. E essa inveja aumentou ainda mais depois que eles sabiam do plano que Deus tinha na vida de José. O sonho que José teve não era um sonho qualquer. O sonho que José teve, em que ele via os irmãos prostrados diante dele, não era um sonho qualquer. Era um sonho em que colocava José na linhagem dos escolhidos de Deus. O sonho que José teve era um sonho que decretava que Deus tinha um plano especial na vida de José. Que José era diferente, que José era único, que José era especial. Não era qualquer sonho. Deus estava se revelando para José. E aqui quando nós falamos que os irmãos sentiam inveja, não quero aqui nos colocar na posição às vezes de coitado ou para engrandecer o nosso ego e de falar, olha, tem pessoas que têm inveja da sua vida. Não, porque nós estamos aqui para sermos ministrados e para juntos nós irmos para o céu, para juntos nós morarmos na glória com Deus. Então quando fala aqui sobre inveja, eu te pergunto nessa noite, como está o seu coração? O que o Senhor precisa tratar em você? Porque muitas vezes nós negligenciamos as bênçãos que o Senhor nos dá. Muitas vezes nós queremos colocar na balança as bênçãos que Deus nos dá em comparação às bênçãos que o outro está recebendo.
Muitas vezes nós começamos a nos perguntar, Senhor, mas por que alguém está vivendo isso e nós ainda não estamos vivendo isso? Por que será que aquela pessoa já está sendo tão abençoada e essa bênção parece que não chega na minha vida? E às vezes nós queremos comparar o que Deus fez, o que Deus já fez na vida de alguém e ainda não fez na nossa vida. Eu gostaria que você avaliasse nesse momento como está o seu coração. Será que você tem se alegrado das bênçãos do seu irmão? Será que você tem se alegrado dos planos que Deus tem cumprido na vida dos seus irmãos, do seu próximo, dos seus amigos? E quando nós falamos desse sonho, que revelava o plano que Deus tinha para a vida de José, passou algum tempo e aqueles irmãos quiseram fazer algo com a vida de José, jogaram ali José naquele poço, venderam José por 20 moedas. E quando José ele foi vendido, e ele foi lá para o Egito, chegou lá, ele foi vendido para Potifar. E aí é o primeiro momento que eu gostaria de falar com vocês. É a primeira fase, o primeiro processo que José teve que enfrentar foi José na casa de Potifar. Quando José ele foi vendido ali para viver aquele período na casa de Potifar, ele foi vendido para ser escravo. José ele tinha uma vida confortável. José era amado pelo seu pai, pela sua família. José tinha uma vida de conforto e em determinado momento ele é chamado para o desconforto. Da casa que até então era o lugar que ele se sentia bem, ele passou a estar num lugar que talvez ele não se sentiria tão bem. De um lugar talvez onde José era servido, que era a casa dele, ele passou a ter que servir. De um lugar que era bom para ele, ele passou a estar num lugar ruim, numa zona de desconforto, num lugar difícil. Esse era o cenário da casa de Potifar. A casa de Potifar, José estava como escravo. Talvez de patrão, talvez de filho, talvez de alguém que era servido. Ele ocupou a posição de escravo. E esse período difícil, que é o primeiro período de José, a gente começa a pensar e falar, peraí, Deus revelou um sonho para José. Falou que os irmãos se prostrariam diante dele, que ele reinaria, que ele governaria, e de repente ele é vendido como escravo. E eu fiquei perguntando, como assim? Como assim? Isso não tinha nada a ver com o sonho que Deus deu para ele. Estar como escravo não tinha nada a ver com o plano que Deus tinha traçado para ele. O que tinha a ver ser escravo com estar governando? E às vezes você se pergunta e fala, Senhor, o Senhor disse que eu teria uma família linda, e a minha família está destruída. O que isso tem a ver com o que o Senhor me falou? Como assim? O Senhor falou que eu iria estar trabalhando num lugar maravilhoso, mas eu estou desempregado. Como assim? Senhor, o Senhor falou que a minha família serviria ao Senhor, que a minha casa serviria ao Senhor, mas eu tenho um filho desviado. Como assim? Talvez o sonho que Deus colocou no seu coração é que você teria uma família linda, que você teria filhos, e como assim você vai e perde um filho? Como assim? O que isso tem a ver com o plano, com a promessa que Deus liberou para mim? Talvez o que você está vivendo não tem nada a ver com uma promessa que um dia o Senhor te fez. Talvez o seu cenário atual não tenha nada a ver com aquilo que Deus falou que você iria viver. Talvez o que você está vivendo seja a casa de Potifar, seja um momento em que você se sente escravo e não consegue sair de lá. Talvez Deus falou que você seria muito próspero, que você iria ajudar as pessoas. Você fala, como assim? Eu não tenho nem para mim, como eu vou ajudar? Talvez a situação que você esteja vivendo não tem nada a ver do que um dia Deus te prometeu. Mas a palavra fala, lá no capítulo 39, que José estava na casa de Potifar e o Senhor estava com José. A palavra fala que o Senhor estava com ele.
O mesmo Deus que estava com José quando ele cuidava de ovelhas, quando ele estava com seu pai, também era o mesmo Deus que estava com ele no tempo de escravidão, na casa de Potifar. No tempo de escravidão, no tempo de dificuldade, no tempo de prisão, o Senhor estava com José. E a palavra fala que ele foi varão próspero. E aí você fala, escravo? Sendo próspero? Como assim? Isso nos faz entender que a prosperidade de Deus não tem a ver com dinheiro, não é só com dinheiro que tem a ver. Prosperidade tem a ver com contentamento. Prosperidade tem a ver em você ser grato com aquilo que Deus já te deu, com aquilo que você tem nas mãos. Isso é ser próspero. É você ter a certeza, porque você está debaixo de uma palavra, que aquilo que você colocar a mão vai ser abençoado. Ser próspero é você andar sorrindo e agradecendo, independente da situação, independente se seu tempo é de escravidão na casa de Potifar. E a palavra fala que a prosperidade acompanhava José. E logo, aquele Senhor a quem ele servia, a palavra fala que viu graça em José. Foi achado graça em José. E eu entendo que na casa de Potifar o Senhor era com ele. E também havia graça de Deus sendo derramada. E a graça de Deus, ela também é liberada sobre nós no tempo de escravidão. No tempo difícil de Deus também tem graça dentro de mim e de você, derramando, jorrando o tempo inteiro. Não importa, tinha presença e tinha graça enquanto ele estava nos pais, cuidando de ovelha. Mas também tinha presença e graça na casa de Potifar, quando ele era só um escravo. Sabe, isso me fez lembrar lá no Salmo 92, no verso 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. José entrou lá somente como um escravo, vendido, sem recursos. Mas quando foi visto graça nele, logo ele já estava comandando a casa, já estava cuidando de tudo. Aquelas pessoas já estavam descansando. Potifar descansava porque tudo estava na mão de José. E ele podia ficar tranquilo, José prosperava. E a palavra fala que tudo que ele colocava as mãos era abençoado, porque o Senhor era com ele. E aqui quando o Senhor no Salmo 92 nos compara como uma palmeira, essa planta tem muitas qualidades, muitas características lindas para Deus nos comparar com ela. Mas aqui a qualidade que o Senhor falou comigo é que a palmeira, ela tem a facilidade de se adaptar em qualquer ambiente. A palmeira é uma planta que, independente da estação que ela esteja vivendo, ela consegue se adaptar, consegue se moldar, consegue se ajustar. Não importa a estação, não importa o lugar, a palmeira cresce, a palmeira floresce. E o Senhor nos compara como palmeira. Então, na casa de Potifar, por mais que a situação era de escravidão, José se adaptou, José prosperou, José serviu, a ponto de verem a graça de Deus na vida dele. Logo ele já estava comandando tudo. Nós, como palmeiras, precisamos nos adaptar, independente de onde nós estivermos, independente da situação que nós estivermos passando. Não importa se a situação você se sinta um escravo preso. Lembre-se que você é palmeira. Você consegue se adaptar, você consegue se ajustar e, sobretudo, você ainda consegue florescer. Até como escravo a gente floresce. Aleluia! A palavra fala lá em Deuteronômio 28 que nós somos abençoados em tudo. Em tudo que a gente colocar as nossas mãos, a gente é abençoado. E nesse período aqui em que José foi abençoado, eu queria te atentar para esse ponto. Que ele estava vivendo um bom momento, estava abençoado, mas ele não deixava de ser escravo. Ele não deixava de sentir saudade ali da casa dele, do ambiente dele. Com certeza devia estar ali se sentindo muito injustiçado pelo que ele estava vivendo sem merecer.
E quando nós estamos talvez passando por momentos mais difíceis, são apresentados para nós os maiores banquetes. Talvez quando nós estamos passando às vezes por um momento de necessidade, são ofertados para nós coisas que querem nos tirar da presença de Deus. Então, queridos, eu queria te dizer nessa noite que se você estiver se sentindo nesse momento da casa de Potifar, no momento de prisão, no momento de escravidão, no momento em que você não sabe o que fazer, mantenha o seu caráter alinhado ao caráter do Senhor. Mantenha a sua vida reta, independente daquilo que está sendo ofertado a você. Mantenha o seu caráter em Cristo. Mantenha o seu caráter alinhado àquilo que Deus espera de você. O tempo é difícil, o tempo é de escravidão, mas não ceda às tentações do inimigo. Sabe, as traições que acontecem em casamento, se você estudar os números, quando pergunta o que aconteceu, ele fala que é porque não estava bem no casamento. Ou a mulher fala que não estava bem no casamento. E é nesse momento que vai aparecer o enviado de Satanás para fazer você sair da presença de Deus. Talvez é quando as portas estão fechadas. Eu conversei com um jovem que ele me contou isso. Que talvez está esperando uma oportunidade de uma porta de emprego boa abrir. E apareceu algo que parecia um banquete. Mas ele mesmo percebeu que não, isso não é de Deus. Tá muito fácil, o valor é muito alto, vão me pedir para fazer algo que não agrada a Deus. Nesses momentos difíceis de escravidão, mantenha o seu caráter alinhado, ajustado. José estava lá e apareceu logo a esposa de Potifar, querendo se aparecer para ele, querendo se entregar para ele. E a resposta de José foi à altura de um cristão, à altura de alguém que sabe o Deus que serve. E a resposta dele falou: não, eu não posso, eu tenho direito a tudo nessa casa, mas a mulher, eu não tenho direito. E ele fez isso, a palavra fala que foi em nome do patrão dele, de quem ele servia, e em nome do Deus que ele servia. E essa situação, infelizmente, por injustiça, fez com que José fosse parar lá no cárcere. José ter renunciado, dormir, se deitar com aquela mulher, levou José para o cárcere. E aí é um outro estágio, uma outra fase, uma outra etapa do processo em que José teve que enfrentar. E ali no cárcere o Senhor falou comigo: a prisão só fez mostrar ainda mais o plano que Deus tinha para José. A prisão só evidenciou ainda mais o que Deus tinha na vida de José. Eu não estava entendendo por quê. E quando eu fui pesquisar nessa época, se um homem se deitasse com a mulher de outra pessoa, ou tentasse deitar com ela sem ela querer, como foi o fato que a história que ela inventou, ele seria morto. Se ele fizesse isso pela lei, era para José estar morto. Mas José foi para onde? Na prisão. Ou seja, a prisão na vida de José só evidenciou o que Deus tinha na vida dele. A prisão só mostrou: José, você não está morto porque eu tenho um plano para você. José, se eu não tivesse nada, você não ia estar nessa prisão, você estaria morto. E se você está vivo ainda que se sinta na prisão, é porque Deus tem algo na sua vida. É porque Deus tem algo para você. E a palavra fala lá na prisão, no capítulo 39, no verso 21, olha o que nós encontramos na prisão. O Senhor, porém, estava com José. O Senhor estava com José. E fala assim: estendeu sobre ele a sua benignidade. E adivinha? O carcereiro também viu graça. A palavra fala que o carcereiro também viu graça na vida de José. Ou seja, não importa aonde você esteja, não importa em qual situação você esteja, se é na casa de Potifar, se é no cárcere, a presença do Senhor está com você, a graça do Senhor está sobre você, a graça, a presença no cárcere, na casa de Potifar, não importa, não tem lugar que impeça a graça de Deus de nos alcançar.
Essa palavra nunca fez tanto sentido para mim, porque num lugar tão difícil, numa prisão onde ninguém vê, onde só tem desprezo, onde só tem humilhação, a graça de Deus também estava lá. Nos seus momentos mais difíceis, tem graça de Deus. Nos momentos que você não vê saída, que você não vê solução, que você não vê recursos, que parece que você vai ficar na prisão o tempo inteiro, para sempre, tem presença e tem graça lá. E além de ter a presença e a graça, eu vejo essa presença como algo que é um consolo de Deus para a nossa vida. E lá no Salmo 23, no verso 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No vale da sombra da morte, no vale de dificuldade, no vale onde você não vê saída, tem consolo de Deus para você. Tem consolo, tem refrigério, tem graça de Deus sendo derramada sobre a mim e sobre a sua vida. E eu fiquei apaixonada quando eu fui lendo sobre José. E eu falei, gente, mas que pessoa incrível. Ele estava lá na casa de Potifar, ele era só um escravo. E de repente, ele já estava comandando tudo. Depois José estava na prisão e de repente virou chefe de todos os presos. E eu queria te perguntar nessa noite, o que você tem nas mãos? José talvez ele não tinha nada, mas o pouco que ele tinha ali, ele fez acontecer. E eu falei, José era o cara para a gente se inspirar. Estava na prisão e ele deu um jeitinho e virou chefe dos prisioneiros. Estava na casa de Potifar, virou o líder da casa. O que você tem nessas mãos para entregar para Deus? O que você tem nos momentos difíceis? Você também tem algo para entregar para Deus. Talvez você ache que você não tem nada para entregar para Deus. Mas use os recursos que você tem. Use o que você tem na mão e faça o melhor disso. Nós precisamos começar a aceitar mais o tempo que Deus tem para a nossa vida. O processo, a etapa que nós temos que realmente viver e não tem por onde correr. E eu não posso aqui mentir para você, porque eu poderia falar que Deus vai acabar e vai te tirar do processo agora. E Ele pode sim fazer isso nessa noite se você crer. Ele pode arrancar você dessa prisão agora, dessa escravidão agora, dessa fase que você está passando. Ele pode sim fazer. Mas e se Deus quiser que você viva anos ainda nessa etapa? E se Deus tiver ainda anos de processo para a sua vida, o que você vai fazer nesse tempo de processo? Vai ficar choramingando, vai ficar de braços cruzados, vai se esconder numa caverna, ou você vai pegar o que tem e fazer o melhor? E se Deus que você quer que você fique anos nisso? Aprendendo, sendo lapidado, sendo moldado, sendo massacrado. Ele pode acabar com a sua prisão hoje, Ele pode. Mas Ele pode falar ainda, eu tenho muito para ensinar para os meus filhos. Eu tenho muito ainda para moldar na vida dele. E sabe o que eu amo? Que José, o comportamento de José era de alguém que sabia que aquele sofrimento tinha tempo para acabar. O comportamento de José era de alguém que sabia que ele estava na prisão, mas que aquilo tinha um tempo. Então ele aproveitava onde ele estava, pegava os recursos que ele tinha e fazia o melhor daquilo. Talvez você não consiga servir o Senhor com todo o tempo. Talvez você trabalhe muito, mas você pode ajudar na oração na sua casa. Talvez você ainda não saiba, não tenha segurança para pregar a palavra, mas você pode ajudar na intercessão. Talvez você ainda não tenha como ajudar financeiramente a obra de Deus, mas você tem com o seu tempo, com o seu amor.
Você não sabe quanto tempo você vai estar nessa fase. Então não espere, eu vou esperar eu ganhar não sei aonde, ganhar na loteria, ganhar na Mega Sena, para eu ajudar na obra de Deus. Eu vou esperar eu ter um emprego que eu tenho 24 horas livres para servir a Deus. Não, você tem que pegar o que você tem e fazer o melhor com os recursos que você tem. José agia como alguém que sabia que o tempo dele na prisão era determinado, que tinha fim. E nós precisamos nos comportar dessa maneira, porque é isso que diz a palavra, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E às vezes você se apropria de um sofrimento, coloca o sofrimento nas costas como numa mala e vive, parece que a vida inteira falando, esse sofrimento é meu, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu sou um coitadinho, a minha vida vai ser para sempre assim. E Deus está falando, levanta que eu quero falar contigo, levanta que eu também quero derramar graça na prisão, levanta porque eu também quero derramar a minha presença no cárcere, na prisão. A sua prisão pode acabar hoje, mas talvez o seu processo ainda é longo. Eu não sei qual fase da sua vida você está vivendo, mas se for longo, e aí? Como você vai reagir diante disso? Você vai falar, Senhor, eu estou pronta. Pode me amassar, pode me moldar, porque eu sei que tem um tempo determinado. E tem. O sofrimento de Deus não é para sempre. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo para tudo. Então há um tempo determinado. Aleluia. Há um tempo determinado na sua vida. Sabe, tem pessoas, eu fico olhando que às vezes passam por problemas parecidos com o nosso. Com certeza, às vezes o que você está passando, tem algum outro irmão passando a mesma coisa ou até algo pior. E eu fiquei pensando, é como se alguém recebesse um limão, sabe? Um limão mesmo. Alguns pegam o limão, parte no meio, faz cara feia, sabe? Fica ali reclamando que o gosto do limão é azedo por horas. Tem gente que vai receber o mesmo limão e vai fazer um suco de limão e já vai ficar mais feliz. Tem gente que vai receber esse mesmo limão e já vai fazer uma torta de limão com o limão que recebeu, que é a irmã Eleni, que faz a melhor torta de limão. Já ia fazer uma torta de limão. Às vezes as pessoas estão passando por problemas tão difíceis quanto você, mas ela é capaz de enxergar a graça de Deus e se levantar e fazer o melhor e viver o melhor. Você é capaz de viver o melhor também se você está numa situação difícil. Você também é capaz de viver o melhor de Deus se você está numa situação de enfermidade. Você também pode viver o melhor de Deus se você estiver com portas abertas. A gente já viu que a prosperidade não é sobre ter dinheiro, mas é sobre ter contentamento na fase, na etapa que você está vivendo. Aleluia. E sabe, naquele tempo ali de prisão, teve uma oportunidade em que José se preocupou com outros presos que estavam ali. E José revelou o sonho. Eles precisavam de ajuda e José revelou a eles um sonho. E quando aqueles dois saíram de lá da prisão, quando eles iam sair, José só falou, olha, se lembra de mim lá quando você for falar com o faraó. Se lembra de mim que eu estou preso aqui injustamente. E adivinha, José ajudou eles a saírem. E eles não se lembraram de José. E quantas vezes, às vezes nós ajudamos alguém e as pessoas não se lembram do que a gente fez. Quantas vezes você serviu alguém, se entregou para alguém, ajudou alguém. E às vezes a gente fica, ai, nossa, mas eu fiz tudo por aquela pessoa, o que eu recebi? Ai, mas eu fiz tudo e só ganhei ingratidão. Ai, ou não vou fazer mais nada para ninguém porque eu tô cansada de fazer e levar na cabeça. É ou não é assim? Tem momentos que a gente se sente assim. Só que o fato, olha, pensa comigo como o plano de Deus é lindo. Se aqueles dois tivessem se lembrado, aqueles dois eram copeiros que viviam lá com o faraó. Se aqueles dois tivessem se lembrado de faraó naquele momento, tivesse lembrado de José naquele momento, talvez José só seria um copeiro comum. Talvez eles sairiam da prisão e virariam um copeiro como eles. Talvez José só seria um lavador de pratos como eles são.
mas eles foram esquecidos. Mas até no esquecimento, na ingratidão deles, havia um plano de Deus. Havia um propósito de Deus. Se eles se lembrassem naquele momento, José podia ser livre da prisão, do cárcere naquele momento. Mas ele só seria um copeiro como eles são, só seria chamado para servir. Mas naquele tempo, passaram-se 2 anos. E o próprio faraó precisou de uma revelação, de um sonho. E aí sim, se lembraram de José. 2 anos depois. Quanto tempo será que José estava passando por esses processos? E depois de 2 anos apareceu uma oportunidade dele revelar um sonho. E aquele sonho mudaria a vida de José. E todo esse processo, todo esse tempo difícil que José passou, se você parar para pensar, tem um porquê. Se José não tivesse ficado na prisão, será mesmo que ele saberia o que é guardar alimentos, talvez para viver um outro dia, para você ter o que comer no outro dia? Gente, é só na prisão. Os presos quando chegam, eu sei porque eu já trabalhei fornecendo alimentação para o presídio. E quando o dia da comida é melhor, eles guardam um pouquinho para comer no dia seguinte. Você acha que não teve dias que José viu o que era viver na escassez? O que era talvez um dia ter abundância e no outro dia não ter nada? Será que José não precisava ser comandante de pessoas que estavam ali na prisão e que eram talvez os mais rebeldes? Ele foi experiente também nisso, ele precisou aprender a governar presos também. José aprendeu a servir, aprendeu a partilhar, aprendeu nesse tempo a perdoar. Será que quando ele não foi ali escravo, ele não ficou por algum tempo ressentido pelo que os irmãos tinham feito com ele? José, ele saiu, quando ele revelou o sonho, ele saiu da prisão, não só como governador, ele saiu pronto, habilitado para governar. O seu processo não só vai te entregar a vitória nas suas mãos, não vai só te entregar o plano que Deus tem para você, mas você vai estar habilitado, preparado para viver esse plano. Você vai estar tão especialista na sua dor, no seu sofrimento, que você vai poder ajudar outras pessoas. Você vai se sentir capacitado para desfrutar de cada promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Você vai se sentir pronto para exercer o ministério que Deus te colocar nas mãos. Você vai sair pronto para lidar com o que você tiver que lidar. José não só foi governador, mas ele saiu pronto para governar. E eu creio que vai ser assim na minha e na sua vida. Que cada propósito, que cada processo que nós passamos, é o Senhor nos lapidando, é o Senhor nos moldando, é o Senhor nos ensinando. Aleluia. E quando José revelou aquele sonho, quando José começou a falar para Faraó o que iria acontecer, que viria aquele tempo de fome, aquele tempo de escassez, o conselho de José para Faraó foi assim: você precisa encontrar um homem para ser governante que seja inteligente e que seja sábio. O próprio José falou para o faraó: você precisa encontrar alguém que seja muito inteligente para lidar com essa situação de fome que vai vir. Você precisa encontrar alguém que seja bom, alguém que seja sábio. José falando isso para Faraó. E aí Faraó responde onde nós lemos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito Santo de Deus? Será que teria alguém mais inteligente, mais sábio do que alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Será que teria alguém mais preparado do que alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus? Não tem. Não tem ninguém que seja mais inteligente. E o próprio faraó reconheceu isso, que ninguém podia governar melhor do que José, que era cheio do Espírito de Deus. Eu gostaria nesse momento de pedir para que você feche os seus olhos. Aleluia. Aleluias. Que você talvez não esteja vivendo nada parecido com as promessas que um dia o Senhor fez para você.
Talvez o que você esteja passando não tenha a ver com aquilo que Deus um dia te prometeu. Talvez você ainda está ali na casa de Potifar, se sentindo injustiçado, servindo como escravo, talvez sem ter o que fazer, talvez sem ter para onde ir, talvez não enxergando a solução. Ou talvez você esteja na fase do cárcere, na fase da prisão. Talvez você esteja se sentindo num lugar onde ninguém te vê. Talvez num lugar de injustiça. Talvez num lugar de rejeição, num lugar de abandono. Mas é o Senhor te preparando. É o Senhor te preparando. É o Senhor te moldando. É o Espírito Santo ajustando o que precisa ser ajustado em nós, em mim, em você, para viver tudo aquilo que Ele já disse que nós viveríamos. Aceite mais os processos de Deus. Aceite mais os desafios que Deus tem te colocado. Aceite mais esse tempo de escassez, de escravidão, de cárcere. E comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, o que eu preciso aprender nesse tempo? Queridos, quem aprende mais rápido, sai mais rápido do processo. Quem pega rápido o que Deus quer falar, sai mais rápido do processo. Eu amo Davi porque Davi era segundo o coração de Deus. E Davi errava muito. Eu erro muito, erro todos os dias. Mas Davi, ele não ficava errando pelas mesmas coisas sempre. Davi errava, aprendia. Depois ele errava, mas já era por outra coisa. E aprendia de novo. E às vezes o Senhor está ali: eu quero te ensinar, filho. Você vai errar até quando? Do mesmo jeito. Eu estou te lapidando, eu estou te moldando, eu estou te fortalecendo. Aquele povo lá no Egito ficou andando por quanto tempo? Quanto tempo aquele povo ficou andando? Porque não estava entendendo o caminho que Deus estava dando. Não estava entendendo a direção que Deus estava dando. Não estava obedecendo aquilo que Deus estava ordenando. Quem sabe se você aprender mais rápido, entender mais rápido que Deus está movimentando ao seu favor e só agradecer, você vai sair mais rápido desse processo. Eu creio. Você que quer orar junto comigo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vamos juntos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor juntos aqui na frente, para que Deus venha abrir a sua visão, que talvez nesse processo que você não está entendendo, que Ele comece a te mostrar, Senhor, comece a falar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, eu aceito ser lapidado pelo Senhor, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é grande. Eu sei que o que o Senhor tem para a tua igreja é grande. Oh, aleluia. Eu queria te lembrar nessa noite, através desse louvor, que não tem lugar que a graça de Deus não te alcance. Enquanto você está no vale, a graça dele está lá. Enquanto você está no vale, a presença e a graça dele também está lá. Às vezes você está passando um momento tão difícil, você fala: não, aqui a graça de Deus não chega. Ela chega sim. Aqui a graça de Deus não vai me alcançar. Ela alcança sim. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.